depoimento. Então, eu tô aqui, ó, com o exame que eu fiz. Na época que eu fiz o exame, foi 5/8/1985. Não dá pra mostrar aqui, né? Dá. Daí, dá pra mostrar aí. Luzia de Fátima, meu nome. No livro, tá registrado lá no livro. Departamento de Ciências Patológicas do Hospital Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, Faculdade de Medicina de Marília e o Hospital de Clínicas. Nesse hospital, Departamento de Ciências Patológicas, eu tinha 22 anos na época, a doutora Maria Cecília fez o pedido, a médica. E no hospital, tal, fragmento da pele do braço esquerdo, que é esse braço aqui. É justo hoje que eu tô de blusa, né? Tá bom? Então foi colhido eles aplicam anestesia, né, na gente, uma anestesia local que dói muito mais do que se eles tivessem tirado. E eles colocam sabe aquele abridor de garrafa de vinho? Eles colocam lá, encaixam na pele, assim, parecendo aquele abridor de garrafa de vinho. Então, só que vai o saca-rolha para dentro, né? Ali não, vai uma tigelinha de vidro, de metal, de inox, ela vai girando e vai colhendo a pele, por uma profundidade, colhe como se fosse uma tampinha. Sabe quando você pega o sorvete, assim, você gira, assim, tira aquela bolinha? Então, é isso que eles fazem, eles tiram uma bolinha daqui, da pele, para fazer essa biópsia. Aí essa biópsia demorou cerca assim de um mês e pouco para eu ter o resultado. A gente veio embora, a gente tava no Hotel MAC em Marília. Inclusive tem a Viviane, que tem um canal aí, a Viviane Silvestre. Pessoal, se inscreve lá no canal da Viviane Silvestre. Ela é super fiel. Se você for lá e falar, eu vim pelo canal da Luzia Dourado, Viviane Silvestre, eu vim pelo canal da Luzia Dourado. Ela é lá de Marília, São Paulo. Aí vocês falam pra ela, ó, eu vim pelo canal da Luzia. E aí, só escreve isso lá. Vocês vão ganhar mais ou menos. Se vocês for nos meus comentários achar ela lá, vocês vão lá no canal dela, se inscrevem lá no canal dela e fala, eu vim pelo canal da Luzia Dourado Arruda. Aí ela vai inscrever no canal de vocês também. Com isso, vocês vão ganhar 1000 inscritos aí. E vão ficar ricos para sempre. E famosos, né? Esqueci de famosos. Então, gente, já desviei o assunto, ó. A Meire tá falando de mim nesse momento. Então, é só fazer isso, tá, pessoal? E aí eu vou contar como foi que a gente descobriu a hanseníase. A hanseníase, gente, eu estudei na época, aprendi muito sobre a hanseníase, não tinha Google nessa época, tá, para eu pesquisar na internet, mas em Marília, quando a gente chegou, a gente ficou na universidade, a gente ficava durante o dia na universidade e durante a noite a gente ficava no Hotel MAC, em Marília. A Viviane deve conhecer, né, Viviane, o Hotel MAC aí. E aí, Viviana Silvestre, tá, pessoal? Não vão achar Viviane, não, é Viviana. E eu ficava nesse hotel durante a noite. E eu e meu esposo, sozinhos, nós íamos para lá. Eu tinha 22 anos na época. A gente íamos para lá e fazíamos um trabalho em cima da hanseníase. Lia toda a biblioteca que tinha sobre o material, a doutora separou, a doutora Maria Cecília, e entregou nas nossas mãos, nós ficávamos lendo. Teve material que nós levamos até para o hotel. E a gente era muito preocupado com a sequela, né, porque ela atinge o nervo do braço da gente. Então, existe 4 fórmulas, acho que até hoje ainda existem as 4 fórmulas de hanseníase. Hanseníase, gente, é a mesma lepra, só que como o Dr. Hansen, né, o médico que descobriu essa doença, ele resolveu mudar o nome, porque na Bíblia já existiam os leprosos. Então, ele mudou o nome para hanseníase, mas é a mesma lepra que se tem na Bíblia, tá bom? Tem vários casos de leproso na Bíblia, né? Então,
a hanseníase, ela começou assim em mim. Trabalhava, né, telefonista na época, na central telefônica lá da Itamaraty, lá em Ponta Porã. E eu ia trabalhar e as meninas percebiam, Luzia, você tá com uma mancha no braço e tal. Eu falava, eu tô percebendo essa mancha. E essa mancha, gente, surgiu depois que eu tive esse furúnculo. Deixa eu ver se dá pra mostrar bem de pertinho, ó, tá vendo? Eu tenho um buraco aqui no braço, não dá. Queria mostrar pra vocês que tem um buraco aqui, onde foi feito um corte pra tirar um furúnculo que eu tinha. Ó, bem enorme. Deixa eu ver, o corte tá aqui, ó. Tá vendo o corte aqui? Ó. E ele ficou fundo o lugar. Eu tive um furúnculo e ele não vinha furo. E eu do braço doía muito, o braço foi ficando vermelho, inchado, tudo. Eu tinha, na época, uns 17 anos, mais ou menos. E minha mãe me levou para Ponta Porã. Chegando em Ponta Porã, nós fomos para o Hospital do Paraguai. E ficamos lá. Porque no Hospital do Paraguai era bem mais em conta. E em Ponta Porã era muito caro para você ir no Hospital das Clínicas. No hospital... Esqueci o nome do hospital que tinha em Ponta Porã. Eu acho que deve ter até hoje. E na Santa Casa era muito cheio de gente e não ia me atender naquele dia. Eu acho que estava muito cheio de gente. Minha mãe, para não esperar, porque eu estava sentindo muita dor, me levou no Hospital do Paraguai. Eu tinha acho que 18 anos na época, 19 na época. E esse furúnculo, 17 para 18 anos, não lembro direito. E esse furúnculo estava tão grande que eu tinha íngua no corpo, nesse braço eu tinha íngua. Tava muito inchado o meu braço, muita dor, eu não dormia mais. E aí os médicos, chegando lá, aplicaram uma anestesia e cortaram ele assim, em cruz assim, e tiraram. É que não dá para ver aqui agora, e tem um buraco aqui até hoje. E eu fiquei internada nesse hospital por 5, 6 dias. Até tomando bezetacil, assim, sabe? Para poder passar a dor e desinfeccionar, que tá muito feio meu braço. O médico chegou a falar para minha mãe que queriam amputar até, de tão feio que tava. E aí fui embora para casa depois de 7 dias, tudo, e veio um retorno numa consulta. E nesse hospital que eu fiquei internada, o doutor acha que nesse período que eu fiquei lá internada, fiquei muito fraca, muito frágil, não comia por causa da dor. E já era muito magra, eu pesava na época 48 quilos, com 1,60 m, acho que na época, 1,63 m eu tenho. Vocês imaginam, 1,63 m, com 46 quilos, era muito magra mesmo. E... o médico acha que com a fraqueza e com tudo isso, eu peguei a fórmula. Então, você pega a lepra, e explicando para vocês, eu quero explicar tudo isso aí direitinho, porque quando você tá com o seu organismo fraco, tá com ele fraco, que se diz hoje imunidade, quando você tá com a imunidade baixa, você tem pega muita doença, né? E eu acredito que foi nessa época que eu peguei a hanseníase. Tá? Porque a hanseníase você pega de quem tem a fórmula vichoviana. Vocês podem até pesquisar na internet. A fórmula vichoviana. Existe 4 formas. Existe a indeterminada, que foi o meu caso quando eu comecei, porque nenhum médico sabia. Então, eles colocaram ela em tratamento, mas da fórmula indeterminada, porque em Ponta Porã não tinha lugar para fazer a biópsia, nem Dourados, nada. Só tinha em Marília e em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como a minha mãe morava no interior de São Paulo, aí eu fui para casa da minha mãe, de lá eu fui para Marília e fiquei lá em Marília uma semana para poder descobrir tudo sobre a doença. E aí descobrimos tudo que era lepra mesmo, que era a hanseníase. E aí foi bom que eu fiz a biópsia porque eu descobri qual era a fórmula que eu tinha. Porque se descobrindo a fórmula, sabendo que a tuberculose não passa para ninguém, eu ainda tive muito caso de preconceito, muito, por médicos, por enfermeiros, sabe, assim, muito preconceito mesmo. As pessoas afastaram da minha casa, eles não deixavam os filhos ir mais na minha casa brincar com as minhas filhas, afastaram da minha família, assim, sabe, você percebe que é uma falta de conhecimento tão grande que eu fiquei muito desesperada. Por isso que eu fiquei em Marília, eu procurei ler tudo sobre a doença, porque eu fiquei assim,
bem assustada mesmo com o caso. E qualquer doença assusta a gente, né, gente? E nessa época mesmo, nessa época que a gente descobriu essa doença, logo quando eu descobri, era assim, eu tinha essa mancha, ela não coçava e eu sentia assim que dava muito choque no meu braço. Sabe quando você bate o cotovelo assim em algum lugar e tem um choque? Dava muito choque. Hoje eu sinto, gente, quando eu bato esse dedinho. Ó, esse dedinho já é sequela da hanseníase, ó. E como a hanseníase é uma doença que ataca o nervo, esse bacilo, esse bacilo, ele come o nervo da gente. Então, esse braço meu, se eu movimento muito ele, olha o detalhe porque eu não lavo louça. Se eu movimento muito, faço muito movimento com ele, ele incha. Ele incha tanto, gente, ele fica todo inchado. Por quê? O nervo dele não tem o mesmo, não é o mesmo nervo do braço, igual o braço de vocês. Vocês têm aí todas as pessoas têm o braço e tem o nervo normal, né? Então você pode trabalhar, você pode fazer todo o serviço dentro de casa. Então, inclusive, a minha filha, quando ela passou a estudar, minha filha mais velha, ela falava para minhas outras filhas: ó, a gente acabou de almoçar, eu tô escutando barulho, a mãe tá lá na cozinha, a mãe tá lavando louça. E a gente era sozinho, porque elas estudavam, a gente tava muito apertado, né? Eu tinha muita pena delas, porque a gente pensa que estudar não é trabalhar, a pessoa tem que estar ali prestando atenção nas coisas, ainda mais uma faculdade, né? Então minhas filhas ficavam preocupadas quando me viam lavando louça. Ou me via fazendo algum exercício repetitivo, porque ele vai inchando, incha mesmo. E ainda mais o meu, que é, né, no braço que eu escrevo, no braço que a maioria das coisas que você come e tal. E foi isso que aconteceu, a hanseníase para mim. E na época que eu descobri, eu vi essa mancha no meu braço, vi essa mancha, ela fica uma mancha. Pesquisem na internet para vocês verem, eu vou ver se eu consigo pegar algumas fotos e vou pôr aqui nos cantinhos aí, ó, nessa lateral aqui, para vocês dar uma olhada nas fotos aí, falando, mostrando a imagem. Na internet também tem. E por que que o meu nervo vai ficando assim? Porque ela é uma doença, gente, que ela afeta o nervo. O que que o nervo faz no corpo da gente? Por que que a fórmula Vichoviana, ela é uma fórmula que tem a fórmula indeterminada, que é antes de descobrir, antes de fazer a biópsia, né? Aí depois tem esqueci o nome agora, podia ter escrito, né? A dimorfa depois, que é depois que descobre, que ela é um pouco diferente da minha fórmula. Ela é uma doença ainda que ela não afetou o nervo, ela afeta vários pontos, mas ela não afeta o nervo, essa é a dimorfa. A tuberculoide, que é a minha, ela já é uma fórmula que ela atinge o nervo, entenderam? Ela atinge uma parte, ela atinge várias partes do nervo, só que ela atinge mais profundo. Por isso que ela é chamada de tuberculose, entenderam? E é esse o problema que eu tenho, tá bom? E por isso que às vezes eu não faço exercícios repetitivos, eu não varro casa, eu não... eu tenho vontade de limpar uma teia de aranha, de lavar uma louça, de arear, assim, sabe, a pia. Eu acho linda aquelas cubas de inox, mas eu acho bonita elas brilhando. Não. E você não tem a mesma força, por exemplo. A minha filha chega aqui, ela fala: mãe, eu vou arear para você hoje a cuba da pia. Eu não tenho a mesma força que ela tem, porque eu perdi uma parte dos nervos e do músculo, entendeu? A fórmula tuberculoide, ela comeu uma parte dessa, entenderam? Então agora, aí, o que eu ia dizer para vocês? Às vezes a gente critica as pessoas, a gente fala das pessoas, né? Eu recebo muito apoio, muito carinho das minhas filhas, do meu esposo também. E sou grata a Deus por isso, de eu ter tido a fórmula tuberculoide, que ela afetou muito pouco o meu braço. A única deficiência que eu tenho hoje, que já foi constatada, que é devido à hanseníase, a fisioterapeuta falou que é esse dedo meu, que
ele já tá assim, sabe? Ele já criou esse calo aqui em cima, que é por causa do nervo que já afetou ele. Mas, do mais, eu ainda tô bem, minha mão movimenta tranquilamente, sabe? Então, eu sou rodeada de carinhos. E por isso que eu tenho a lava-louça, eu tenho a máquina de lavar e secar, tem a dona Inês, que às vezes eu não quero lavar e nem passar. E não quero lavar, não, passar eu não gosto mesmo. E aí eu levo para ela. Aí a dona Inês lava e passa para mim, sabe? A dona Inês me trata com muito carinho, sem saber a doença, né? E tem a Cirlei que pica verdura para mim, que deixa tudo no jeito para mim, sabe? E desculpa, gente, mas eu sabia, eu adiava para falar sobre isso porque eu sabia que eu ia me emocionar, porque é uma coisa que faz parte da minha vida, da minha história, né? Desde 19 anos, 22 anos eu fiz a biópsia, eu fiz essa biópsia em Marília. E deu essa fórmula que eu vou mostrar aqui bem pertinho para vocês, ó. Tá escrito aí. Aqui, ó, onde tá em redondo de caneta, tá escrito. Fórmula Hanseníase tuberculoide. Tá vendo aí? Aí vocês pesquisam na internet, no Google, hoje tem bastante imagem da fórmula tuberculoide, como eu peguei, como eu fiquei, e por que hoje meu dedo tá assim, tá? E porque meu braço, eu lembro até uma vez que meu pai ganhou uns tijolos da Itamaraty e o Hércules deu para ele de presente, porque ele era um bom funcionário e tal, e eu já era casada e eu fui com meu esposo para lá, e o motorista da Itamaraty foi levar os tijolos. Gente, descarregar um caminhão de tijolo, vocês não têm noção como é terrível. E chegando lá, o motorista tinha que ir embora no mesmo dia, né? Não podia ficar lá. E aí o caminhão tava carregado de tijolo. E aí o meu pai falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos todos os filhos ajudar. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ter que encarar essa doença, né? Que as pessoas esquecem que você tem a doença. Aí eu encarei, fui lá descarregar o caminhão também, ajudar, como todo mundo tava lá descarregando. Então, tijolo você tem que descer um por um e colocar lá. Desce um, carrega que eu ponho lá. No que esses movimentos que eu fui fazendo, daí a pouquinho eu falei, gente, eu não vou continuar, e mostrei minha mão para eles. E hoje eu uso anéis, mas eu fico prestando atenção, sabe? Se ela incha, antes dela inchar, se eu vou fazer alguma coisa que eu vou repetir muito, eu tiro o anel antes, sabe? E eu lembro até hoje que minha mão começou a inchar. E não fui eu que percebi. Quem percebeu foi minha filha. Mãe, para, sua mão começou a inchar. E já tava assim, toda inchada já, sabe? Que você não vai percebendo, você vai trabalhando e você não vai percebendo. Aí eu olhei, aí eu mostrei. Falei, pessoal, vou parar, minha mão já tá inchada e tal. E parei. E até hoje acontece isso, sabe? Assim, às vezes eu vou fazer alguma coisa que... Eu tenho vontade. Na época, o tratamento é feito com prednisona, é uma sulfa, e eu tomava o comprimido, foi mandado manipular o comprimido para mim, porque eu não dormia à noite, e eu passava a noite acordada, que ele dá efeito colateral, e aí eu fui sair do emprego, trabalhava no Grupo Itamaraty na época, eu era secretária da diretoria, e eu saí de trabalhar, aí vai cuidar da sua saúde. E eu fui. Realmente eu fui lá, me tratei tudo, fiz o do tratamento, depois eu parei, procurava fazer fisioterapia, e fisioterapeuta, para você achar um fisioterapeuta era muito difícil. Eu me cuidava bastante, e depois eu fui mais aprofundando mais sobre a doença, só que ela é uma doença que você toma esse medicamento você toma eu tomei na época durante 3 anos. E não existe a cura assim total para você fica bem, a doença estabiliza, ela não aumenta, ela não progride,
Por isso que você tem que, quanto mais rápido você descobrir que fórmula você tem para fazer um tratamento adequado, é melhor. Por isso que hoje, quando eu vejo alguém com uma mancha, eu falo, gente, vai num dermatologista, vai num posto de saúde, pede para fazer o teste, que é gratuito o teste. O tratamento é todo de graça. Só que como o tratamento, o comprimido era muito forte, o Prednisona, era muito forte, é um comprimido de sulfa feito. E eu mandava manipular para poder fazer o efeito mais rápido, sabe? Porque era um comprimidinho pequenininho que o posto de saúde dava pra gente. Você ia lá e pegava. E você tinha que tomar muitas vitaminas, muito. E eu era magra, muito magra. Eu pesava 46, 48 quilos eu pesava na época. Como eu era muito magra, os médicos pediam para eu tomar vitamina junto. Eu tomava muita vitamina. Porque você fica muito fraca. A sulfa é muito forte, gente. O Prednisona é muito forte. E então eu mandava manipular e passar a noite acordada. A gente tinha que adequar, o doutor ia adequando o horário. Por exemplo, se eu tomava de manhã, na hora do almoço, o remédio, e eu não dormia até meia-noite, no outro dia eu almoçava 9 horas da manhã e tomava o medicamento. Para eu poder comer mais alguma coisa logo à tarde. Eu jantava também e não tinha vontade de comer. Era como, nossa, era muito forte. E chegava à noite e eu não tinha sono. Então, eles foram mudando os horários, tudo, para poder eu dormir. E eu não dormia à noite, como eu não dormia nada à noite, nada, e então a hora que eu vinha dormir era 4 horas da manhã. Mas eu tomei a Prednisona e fiz o tratamento e consegui me curar, que eu fui fazer o teste uma vez em Dourados. Aí de Dourados o doutor falou, olha, você tá bem já, você não tem mais a hanseníase, que eles fazem um teste, eles furam a tua orelha aqui, atrás da orelha, eles furam uma aqui e eles fazem vários testes, colocam uma ampola quente aqui e tal, e fizeram vários testes e viram que a doença tinha estabilizado e que ela não tinha continuado e que estava tudo bem comigo, que eu podia parar o medicamento. Aí eu fiquei tomando um dia sim, um dia não, para poder parar ele. Depois comecei a tomar de 2 em 2 dias. Depois comecei a tomar de 3 em 3 dias, diminuindo para meio comprimido, até diminuir para um pedacinho só e parar o comprimido, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a história minha da hanseníase. Depois um dia eu volto a contar como foi com a minha mãe. Nós descobrimos que a minha mãe tinha Alzheimer, tá bom? Que eu prometi já aqui no canal. E eu vou contar ainda um dia. E eu me preparo bastante para eu não ficar chorando, não ficar parando o vídeo e tal, porque, nossa, você lembra dos preconceitos, você vê que ainda tem preconceito até hoje. Então eu sabia que se eu fosse falar sobre isso para vocês, eu ia lembrar de vários momentos. E teve pessoas na minha casa que é médica, junto com a enfermeira, formada enfermeira mesmo, que chegou e falou assim, ai, Luzia, você sabia que a fórmula tuberculoide é porque você começou a tomar o medicamento e você estacou a doença, você parou ela. E se você parar de tomar o medicamento, a doença volta de novo, sabe? Eu falei, nossa, sério? É sério, a doutora falou, sabe? Essa doutora que trabalhava no grupo Itamaraty na época. Eu falei, nossa, então você corre o risco de a qualquer momento você estar com a fórmula vichoviana. Eu falei, então eu vou perguntar pro meu tio, então. Pro tio do meu esposo. E aí eu fui perguntar pro o Nias falou, não, que isso, Luzia? Ele é primo do meu esposo. Os pais dele são irmãos, que nem a mãe dele é irmã da minha sogra. E o pai dele era irmão do meu sogro. Então eles são primo-irmãos, o Nias. A Unias falou que mentira dela, a Téria usou um palavreado assim, mentira, o rabo dela. No começo, quando elas me conhecem, elas não sabem da minha história, então elas me julgam, entendeu? Aquela maneira que você tem de julgar a pessoa, quando você logo vê a pessoa. E é errado, né, gente? Você tem que conhecer a história da pessoa primeiro, né? Ver por que a pessoa é daquele jeito, por que a pessoa tem, né, algumas, né? Primeiro conhece a história da pessoa. Eu acho tão bonito hoje, minhas filhas vêm com as sobrinhas, vêm com todo mundo, vem todo mundo aí. Eles chegam aqui, eles ficam preparando as coisas que eu gosto de comer, sabe? As minhas filhas gostam de preparar as coisas que eu gosto.
Elas ficam no Dia das Mães perguntando as coisas que eu quero, sabe, assim. Então, elas nunca tiveram vergonha do fato de eu, sabe, assim. Então, eu acho assim, que você conhece primeiro as pessoas para julgar. Eu vou falar uma história para vocês. Eu tenho uma cunhada que eu não conhecia ela. Meu irmão casou com ela e ficou para lá e eu não conhecia ela. E foi tudo. Nossa, gente, eu tinha uma imagem da minha cunhada, pelo que as minhas irmãs e meus irmãos e todo mundo, meu sobrinho, minhas filhas, todo mundo. Minhas filhas não moravam lá ainda. Até minha filha mais velha também morava lá já. Então, todo mundo falava uma história, eu tinha uma imagem dela assim que, nossa senhora. Por quê? As pessoas falam de você, da pessoa para você, e você vai imaginando, vai fazendo aquela imagem daquela pessoa, né? E na verdade aquela pessoa não é aquilo, sabe? Não é. Não é de maneira alguma aquela pessoa que você foi criando através do que você foi sabendo. É por isso que eu falo da história de Jesus. A história de Jesus, você vai ouvindo a história de Jesus, ouve a história de Jesus para você ver, vai conhecendo o que ele fez pela gente, o que ele é capaz de fazer, as coisas boas, os milagres, as coisas que aconteceram, tudo, né? Você vai tendo uma imagem de Jesus, aquilo que a sua fé vai aumentando cada vez mais, você vai tendo uma imagem de uma coisa que é inexplicável. Você confia tanto, você passa a confiar tanto em Jesus que a gente vê que a gente tem muito pouco conhecimento da história de Jesus, que tem hora que a gente não tem fé, né? Mas a nossa vida é dele, pertence a ele. Então, eu achava muito bonito que tinha um frei que ele falava para mim isso, ele falava: Luzia, você tem uma luz tão forte que você era para ter tido uma fórmula vichoviana, mas você foi descoberta tanto tempo, você teve apoio, recebeu carinho, tudo e foi em busca da sua doença, que graças a Deus você não tem. Então, Luzia, você tem tanta força da fé em Deus que você precisa conhecer mais a história de Deus para você amar mais a Deus. Eu falo: não, eu já amo muito Deus. Não, você precisa amar mais. Você tem que amar a Deus sobre tudo na sua vida. E é verdade, sabe? Eu vejo hoje que eu tenho muita fé. E é isso aí, já vai ficar... Nossa, 25 minutos já deu de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, tá? Se ficou alguma dúvida que vocês queiram perguntar, pode perguntar aí embaixo que eu faço um vídeo respondendo, tá bom? Mostrado para vocês as 4 fórmulas que existem, a indeterminada é até descobrir que bacilo que a pessoa tem, a indeterminada. Depois que descobre, ou é dimorfa, ou é tuberculoide, ou é a vichoviana. A vichoviana é a fórmula que passa para todas as pessoas. É uma fórmula que ela solta um líquido. Esse líquido, em contato com as outras pessoas, ela vai passando a doença, entenderam? Então, essa fórmula é a vichoviana. Quando uma pessoa tem a hanseníase, fórmula vichoviana, que eu espero que essa doença já tenha se erradicado do mundo, ela tenha terminado e não tenha mais pessoas com essa hanseníase. Hoje, uma vez por ano, uma vez por ano eu tinha que fazer o teste. Hoje, de 5 em 5 anos, eu sou chamada para fazer o teste, para ver a profundidade, para ver qual tipo de lesão que ela deixou e para ver como eu tô me comportando com as sequelas que a doença deixou em mim, sabe? Como eu tô me comportando psicologicamente, como eu tô. Então eu procuro hoje ainda fazer, e esse tudo o posto de saúde tem à minha disposição, tudo o INSS tem à minha disposição, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas explicações, espero que vocês deixem muito like aí. Desculpa que eu fiquei emocionada, eu fiz de tudo para não ficar emocionada, porque eu gosto de vídeos felizes, é tão gostoso quando as pessoas falam para você assim: nossa, seus vídeos me fazem tão bem, sabia? Seu vídeo me fez ficar feliz. Eu adoro quando eu acho um vídeo que me deixa feliz, tá? Então, eu espero que eu consiga passar para vocês só momentos felizes, tá bom? Beijão, gente. Chega. Fica com Deus. Tchau.
Que Deus abençoe vocês todos, tá bom? E até o próximo vídeo.